Boa noite, galera. Bem-vindos a mais um episódio de Andarilhos do Imaginário, nosso podcast literário. E hoje a gente vai falar sobre trope. Eu sou Mayara Barros, falando do Rio de Janeiro, e eu queria pedir desculpa pra vocês pela minha voz, mas eu tô um pouquinho gripada. Isso aí, salve, salve, galerinha fantástica Andarilha. Aqui é Lucas Nange, de Uberaba, no Nariz de Minas Gerais. Olá, galera. Boa noite, bem-vindos. Aqui é Larissa Pajé, de Campinas, São Paulo. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não sei que hora vocês estão ouvindo isso. A gente sempre, como se fosse um clichê, a gente sempre dá boa noite. É isso que então, acontece. sou Adevaldo de Andrade, diretamente de São Paulo. Mas eu queria começar já perguntando: a gente dá boa noite, é um clichê ou é um trope? Ah, não me revolta. Eu diria que no contexto do podcast já tá perto de um clichê. Tá perto de um clichê já. Não, a gente custou tanto a conseguir reunir pra fazer esse podcast, e agora a Larissa manda essa pergunta aí pra acabar com... Já dá vontade de fechar tudo e estudar. Depois a gente abre pra votação no grupo. Boa noite, é um clichê ou é um trope? Beleza, vamos deixar aberto pro povo dizer pra gente se é clichê ou se é trope. Democracia. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre tropes, tentar diferenciar clichê de trope, porque é difícil. A gente, inclusive, tá discutindo isso desde antes da gente começar a gravar. E aí a gente vai dar uns exemplos, vai falar de coisas que costumam aparecer tanto como clichê como trope, falar um pouquinho de até que ponto é bom usar, até que ponto é saber que tá usando. Então, galera, qual é a diferença de clichê e trope? Ó, bomba jogada aí, ó. Tem que começar com a bomba, ué. Claro. É assim, tipo, quem abre primeiro? Vamos relembrar que estávamos conversando agora há pouco. A gente está comentando que os tropes são características, né? Coisas que se repetem em determinados gêneros, enquanto o clichê é aquele trope que a gente já viu tanto que a gente não aguenta mais ver, já sabe o que vai acontecer e já ficou chato, né? De forma bem simples. Todo clichê é um trope, mas nem todo trope chegou no ponto de ser clichê ainda, porque é praticamente impossível você escrever uma história sem usar tropes. É um padrão, né, que... É, o padrão mínimo que usa pra contar histórias, isso, o padrão mínimo, que já vem sendo usado há milhares de anos aí pela humanidade, né, e acaba ficando enraizado, assim, né, na cabeça de todo mundo, na nossa cabeça. E isso, de um lado, é bom, né, porque isso atrai os leitores, faz daquela sensação de reconhecimento, né, que agrada, eu tô falando leitores, né, no caso dos casos vivos, né, porque pode ser também quem assiste filme, né, quem vê séries, também repleto de tropes. Tropes também, ele amplia até para outras artes também, a pintura, a dança, acontece também tropes e às vezes até clichês em alguns quadros, dependendo do nível do artista. Sim, sim. Qualquer coisa que é repetida constantemente dentro de um gênero pode ser considerado um trope, e qualquer coisa que é repetida ao ponto de exaustão pode ser considerado um clichê. Trope é uma ferramenta, né, por assim dizer. Já o clichê, a gente liga muito à preguiça, né, a preguiça de quem tá criando, né, a preguiça que é sempre... Eu acho que preguiça ou até mesmo falta de conhecimento, né, eu acho que muitas vezes o clichê também é ligado, principalmente a autores iniciantes, assim, no caso, porque não tem uma vivência ainda, né? Não tem uma vivência de várias histórias, ter lido várias histórias para diferenciar as coisas. Às vezes leu alguma história mais famosa de fantasia e aí quando vai escrever, puxa muito a sardinha para aquela história por não conhecer até outras coisas, né? Eu acho que o clichê tem essa carga mais negativa no significado justamente por isso. Tem muita gente que usa e não sabe que tá usando. E aí a história parece realmente preguiçosa. Mas quando você sabe o que você tá fazendo, quando você reconhece que você tá usando um clichê, você abre um pouco mais as possibilidades da sua história. Você pode fazer coisas que você não perceberia que podia fazer se você não soubesse o que tá fazendo. É interessante também que recentemente na comunidade literária tem tido uma discussão. Tem muitas coisas que são consideradas clichê pra personagem padrãozinho, tipo mulher branca, branco, mulher magra, homem magro. E aí essas coisas clichê, que muita gente já tá de saco cheio de assistir, de ver, de ler, pra quem tá fora desse padrão é algo completamente novo. Por exemplo, o Vitor Martins lançou um livro recentemente, 1 Milhão de Finais Felizes, e a história é sobre um relacionamento homossexual.
E a história é muito fofinha. Eu ainda não li, tem que ler. Tô ansiosa pra ler. Mas a história é muito fofinha e teve gente falando que mas é muito clichê essa história, só que é clichê quando acontece com gente hétero. Quando tá acontecendo com um casal queer, deixa de ser clichê, porque tem muito poucas histórias que ganham reconhecimento com personagens queer ainda. Precisa disso também. A questão da vivência, que uma certa vez eu ouvi um vídeo de um cara falando que não gostava do livro Pequeno Príncipe, porque tinha muita frase feita e clichê. E aí eu me pergunto, será que na época que o livro foi publicado, se eu não me engano, em 43, isso eram frases clichês? Né? Será que a partir dele não se tornou clichê, porque muita gente repetiu pela grandiosidade da obra, né? Até porque essas frases do Pequeno Príncipe você consegue... E eu não consigo fazer ligação com outra obra que não seja ele, né? Aí eu não saberia dizer se o autor do livro pegou essas ideias de outra obra, de outra autoria que veio antes do Pequeno Príncipe, né? Aí já... tem muito da época também. A pessoa, quando tá lendo um livro, tem que saber, tem que ter um mínimo de noção de quando aquele livro foi publicado. Porque algumas coisas, realmente, hoje em dia, são consideradas clichê, mas naquela época era a primeira vez que estava acontecendo. A gente pode ver isso até em fantasia, com que o Senhor dos Anéis meio que deu a base pro gênero, e hoje em dia tudo que você faz é comparado com o Senhor dos Anéis, mas não quer dizer que na época do Tolkien aquilo era clichê. Exatamente. E hoje a gente tem uma diversidade tão grande assim de autores, tipo um número, né, tão grande assim de livros, autores, gêneros, que parece que a gente não consegue encontrar realmente algo novo ali, né? Algo que saia dessa essência do trope. Aí que entra a questão, assim, né? Até onde eu consegui perceber do detalhe, né? O detalhe faz a diferença. Às vezes você pode pegar obras que têm a mesma essência ali, a protagonista lá, dentro de uma jornada do herói, por exemplo. Só que os detalhes fazem a diferença a ponto de, essa história parece um clichê, essa aqui não. Mesmo que se você tira todos esses detalhes, né? A característica da protagonista, os vilões, ou como a protagonista pode ter vencido o vilão no final, a essência ali é a mesma coisa do que os outros livros. A jornada do herói. Os detalhes fazem a Pixar ser o que é hoje, velho. Porque se você pegar a estrutura base dos filmes da Pixar, é um grande troco. É uma estrutura muito parecida, só que eles incrementam tanto detalhe, tanta coisa, que os filmes são bem diferentes um do outro, mas se você analisar bem, algumas coisinhas estão ali, tipo tropes. Não chega a ser irritante porque muda muito de um filme para outro, mas na visão geral são coisas que se assemelham assim, mas não chega a ser um clichê justamente pelos detalhes. E isso é até uma tática de quem cria, né, essas obras até para vender, porque sabe que isso vai atrair o leitor. Porque como se fala mesmo, até no site lá do tvtropes.com, eles falam, o trope é uma ferramenta. Então, muitos artistas usam, muitos escritores usam, porque são coisas que dão certo. Você só não pode exagerar na dose, né? Acho que o trope também é uma ferramenta de reconhecimento, né? Porque como são coisas comuns e se repetem, a gente se identifica com a história, se identifica com o personagem. Então ele é um campo em que, por mais que sua história seja do fantástico, seja fora desse mundo, o leitor consegue se conectar com a história mais facilmente através dos tropes. Se você não transformar eles em clichês e não escrachar o trope, ele é um ponto de conexão interessante para a história, né? Sim. Bom, que eu até lembrei agora, assim, faz tempo já que eu vi, era uma pesquisa, um artigo, não lembro se foi certo, que falava que um meio uma pessoa que tivesse com a cabeça cansada, por exemplo, quisesse relaxar, pegasse um livro que já leu ou um filme que já viu, porque como você já reconhece, já sabe o final, você já tem um conforto de saber o que vai acontecer, não vai te pegar de surpresa, nem nada do tipo, você consegue relaxar, entendeu? É diferente de pegar um livro novo, completamente novo, que você nunca leu. Aí talvez a sensação do trope, assim, da característica boa do trope pode ser semelhante a isso, né? Você vê o seu inconsciente conhece aquela história, assim, a essência daquela história, mesmo com os detalhes diferentes, né? Mesmo que possa te surpreender em algum momento, mas só de reconhecer aquela essência, você já se sente confortável em ler esse livro, ou ver o filme, assistir a série. Aí esse é um ponto positivo do trope, né? De usar o trope, de conhecer alguns tropes até, não só para usá-los assim da maneira que todo mundo usa, assim, mas tentar dar a cada pessoa, né? Cada autor e autora tentar dar a sua própria voz
a esse trope, incrementando ele conforme aquilo que deseja dar pra história. E não é à toa que no universo da fanfic, alguns tropos viraram tags comuns pra classificar a fanfic, porque tem tanta gente gosta de ler histórias com aquele tipo específico de estrutura narrativa que procura especificamente pelo trope. Então o autor já coloca nas tags que tem aquilo porque sabe que o leitor vai procurar e a existência daquele trope na história vai atrair leitor. É quase a questão da sinopse, né? Eu odeio fazer sinopse, porque toda sinopse que eu faço parece, mas isso aqui... Parece clichê. Que não tem de sair dessa essência, né? Desse negócio, a história fala sobre um herói que vai enfrentar um dragão. Isso aí, a minha e milhares de histórias. Aí, qual que vai ser a minha diferença da história para outra? A ponto de conseguir atrair um público-alvo, não, pra ler o livro, pra ver essa história. Eu falei especificamente da fanfic porque as pessoas realmente colocam o nome do trope nas tags. Tipo, fanfics que tem personagens que fingem namorar por um tempo, mas que você sabe que no final vão ficar juntos. Aí tem o trope fake dating, que é fingir namorar em inglês. Sim. Sim. E tem, tem o trope de dividir uma cama, que eles vão viajar e aí no quarto só tem uma cama de casal, e aí tem que dividir a cama. Aí é o share bed. Esse é clássico. Também é clássico. Então no mundo da fanfic isso já é esperado, você colocar as tags com os tropes pra pessoa saber o que tem pra procurar. Então nem sempre trope é ruim, nem sempre clichê é ruim. É realmente só saber usar. Eu queria entrar justamente nesse ponto. Que a gente tá falando como se trope fosse uma coisa boa e clichê fosse uma coisa ruim, né? Sim. Mas como a gente sempre vem falando, ter cuidado na dosagem da coisa, né? Porque nem sempre o clichê é uma coisa ruim. Tá aí todas as milhares de histórias com a jornada do herói que tem esse clichê, né? Que já é um clichê. Que já é um clichê de o cara que tá no mundo comum é levado para outro mundo, tem a recusa, tem a aceitação, vai lutar contra alguém, vai se redimir, mas estão ali. E vira e mexe, surge e é um sucesso estrondoso. Então, não necessariamente o clichê é ruim também. Então tem que saber como fazer. Saber usar, saber até que ponto você pode levar o clichê, saber até que ponto você pode colocar clichê na sua história, porque às vezes você quer usar um, mas não adianta usar um e usar outros 20 que não combinam. A sua história vai ficar estranha. Eu encontrei um artigo do blog Eu Sou um Desenho.wordpress que fala um pouco sobre essa questão do que é de ser ruim e de ser bom. E fala que a distinção está na própria língua, né, entre o português e o inglês no significado de trope e clichê. Porque trope em português é tropo, mas ninguém fala assim, né? Basicamente ninguém fala assim, a gente sempre leva pro lado do clichê. Aí aqui, assim, no português, a autora do texto, que eu não encontrei o nome, infelizmente, depois eu boto o link no site aqui, né, do podcast, fala que aqui no português, né, o termo clichê não significa nem bom nem ruim, mas já no inglês, você tem o trope, que já é a padrão narrativo, né, mas abrangente, o clichê já é uma conotação mais negativa. E aí já surge aquilo que vocês falaram, né? De que o clichê é aquele negócio que foi repetido tantas vezes que chega a ser chato, que já enjoou. Essa definição é bem americana mesmo. A autora do texto fala que do clichê na língua inglesa, né? No caso do inglês, nada mais é do que um trope que passou a ser prejudicial para a história, porque quebra a imersão na mesma. Aí, se o trope é um acordo, o clichê é a quebra desse acordo. Pega meio que essa sensação, assim, esse significado traz um pouco português, porque a gente fala mais clichê, né? E tem todo um preconceito contra o clichê, né? Sempre que você fala clichê, você já leva pro lado ruim. Fala, quer dizer que é igual a qualquer outra história. É como se houvesse muitas diferenças entre histórias, assim. Aí tem que tomar cuidado com isso, porque é difícil sair do clichê. Eu já li livros e contos de autores falando, uma história inovadora, que foge de qualquer clichê, vai ler. Parece um desenho japonês, uma história de um anime, assim, eu falo, cara, eu já vi algo parecido com isso aqui. Mas é parecido, não é igual, não. Então, né? Aquele pequeno, aquele linear ali, né? O que é igual, o que é parecido. Aí a gente já entra nessa discussão do trope e do clichê. Que é igual, mas é diferente. Isso, a gente fica meio que pisando em casca de ovo aqui, né? Pra tentar rebolar e falar, opa, é isso aqui, isso ou não é. Aí é difícil ter realmente aquele significado, tipo, é isso, acabou, ponto final, né? Porque você vai ter uma discussão ferrenha, assim, né? Pelo menos que eu vi
bastante na internet, né? Cada um falando um tipo de coisa. Aí eu já penso, peraí, aqui já podia ser um clichê. Aí a gente já diferencia um pouco de trope só pra dar essa diferença do que é bom e ruim. E aí entra no que o Deval falou. Aí, tipo, aí a gente fica andando em círculo. Mas eu acho que mesmo os clichês mais chatos e usados bem não são ruins. Porque tem algumas histórias que você precisa do clichê pra estabelecer alguma coisa, mas o que você vai fazer vai te levar pra um outro caminho. Então não tem que perder esse medo de não, minha história vai ser completamente sem clichê, vai ser completamente sem trope. Não, assume, coloca o trope e diz, não, botei sim, e deu certo, e ficou bom. E como é importante saber usar o trope certo, né? Sim. Porque eu tava refletindo, eu até comentei com vocês em uma outra conversa que a gente teve, sobre o trope das pessoas não usarem o banheiro nas histórias. Mas eu me dei conta que isso não é real. Porque em histórias de terror, é muito comum alguém usar o banheiro e morrer quando usa o banheiro. É mesmo. Depende do gênero, é uma bom exemplo. Isso é um clichê e um trope que depende muito de gênero. Por exemplo, em fantasia, muitas vezes não existe banheiro. Crônica de Gelo e Fogo. Normalmente é atrás da árvore. E mostrar o personagem fazendo suas necessidades vai só diminuir o ritmo da narrativa, vai só arrastar mais a ação. E aí não é o momento, não há porquê. Mas escrevendo, né? Se for descrever, vira uma história de comédia. Exatamente. Que aí já entra em outra coisa, né? Que você vai descrever algo que não vai somar em nada na narrativa, né? Porque se alguma coisa vai acontecer no banheiro, ou vai acontecer enquanto você vai fazer xixi, beleza. Aí bem. Você vai lá e fala e depois acontece alguma coisa, mas simplesmente falar que vai e fez e... Por isso que a história de terror tem aí já é exagero, né? Aí parece aquele povo que só quer escrever o máximo possível. Apesar de existir essa justificativa, acho que quando a gente tem uma perspectiva de escrita de falar de coisas muito comuns, né? Se a proposta é mostrar uma rotina comum, e tem algumas obras que têm mesmo essa ideia. Sim, mas aí mostrar a rotina ordinária comum tem um objetivo na narrativa. Não adianta, o que não adianta é você colocar o banheiro ali porque você quer botar o banheiro ali. Vai ficar estranho se não tiver. Se o leitor parar pra se perguntar, mas por que isso agora? Eu queria saber da outra coisa que tá acontecendo na outra sala ali. Exato. Eu ia totalmente esperar quem que ia morrer no banheiro. Exatamente. Aí é aquela questão de criar expectativa e depois não acontecer nada, né? Uhum. Aí afasta aí desanima, né? Brocha qualquer pessoa que tá lendo. Então, que esse caso me lembrou de uma autora aí que escreveu um conto que é um amanhecer comum na vida de uma mulher lá, só que ela dá vida aos objetos. Conhece esse conto, Larissa? Acho que eu já ouvi falar. Olha, mas eu suspeito comum, se não me engano. Eu suspeito que ela não usa banheiro também. Ela toma banho, só que o chuveiro tá muito velho e começa não. Diego não usa banheiro. Não. Não usa sanitário. Exato, o sanitário. Só que aí é legal, que aí narra uma manhã comum, né? Tipo, a rotina ordinária, só que com um ponto de vista diferenciado, porque dá vida aos objetos, né? Dando toda uma perspectiva nova, né, Larissa? Pois é. Eu estou falando do conto. Larissa também leu esse conto. E releu, escreveu. Eu fazendo jabá, eu faço jabá demais vocês. Vocês têm que pegar o Pois é, né, cara? Ele que tá graça. Então, agora que deu uma pausa na conversa, que tal a gente citar os nossos clichês e tropes favoritos? Que todo mundo tem. Todo mundo tem aquela coisa que você sabe que vai acontecer, que você sabe, que você já viu 500 mil vezes, mas você não consegue parar de querer ler história com isso. Pode começar, Maíra. Você que chamou aí, ó. Ela tocou a bomba na gente primeiro, agora. Eu queria ouvir de vocês, ué. Eu sei que é mais da Jornada do Herói. Eu não gosto da Jornada do Herói. Eu sou muito fã também, não. Eu cansei da Jornada do Herói. Na verdade, eu era muito fã e cansei também. Eu acho que todo podcast ela fala da Jornada do Herói mal. Eu estou buscando formas de subverter a Jornada do Herói. Mas eu gosto muito de ver personagens que ganham poder e tem que aprender a lidar com esse poder. É uma boa. Treinamentos?
training montagem. Essa parte eu gosto muito também. Inclusive do mentor ancião. Aquele mentor, sabe, que sabe de tudo, que tudo que você vai perguntar ele já sabe. Ele é bem tranquilo. Você, enquanto tá lá o seu personagem desesperado para resolver alguma coisa, ele já sabe como vai ser. Eu acho legal. Por mais que já esteja bem batido, mas eu sempre gosto. Outro trope que eu gosto muito, a pessoa o maluco genial. Aquela pessoa que é meio estranha, age de um jeito esquisito, mas tudo que ela faz dá certo. Gosto também. Eu gosto também do típico de você vai para uma terra diferente, seja por um portal, que quer que seja, e tem que se adaptar no mundo novo. Gosto também. Inclusive, adoro escrever. O clichê que eu não gosto é a recusa da jornada do herói. Eu não tenho saco, velho, pra recusa, não. O cara chega lá querendo mostrar uma coisa nova e o cara... isso não é pra mim, eu não sou o escolhido. Ai, meu Deus. Eu não tenho mais paciência não pra isso. Eu já não gosto é aquele que sempre tem o herói aparecido. Aquele que sempre tá na frente de todos, é mandão, é convencido demais. Vive fazendo besteira e dá certo as coisas com ele, sabe? Mesmo ele indo tipo na raça, sem pensar, sem nada, ele vai, brutalidade, assim, e dá certo. Esse negócio dá uma raiva, esse tipo de herói assim, que pra mim tinha que morrer na primeira página. Quando você pega. Eu também não tenho paciência pra herói burro, não. Aí eu não sei como é que o povo. Eu não consigo criar empatia por herói burro, assim. Sei lá, que. Quinto livro de Harry Potter, quando ele fica todo impulsivo lá. Sabe, tudo, tem que ir, eu sei, eu estou vendo. Fala, não, meu filho, relaxa, respira fundo, tá na cara que é uma armadilha. Drama. Aí tem que ir, falar, aí dá certo no final. Nesse ponto específico não deu muito certo, né? Porque morreu gente. Sim. Dá certo que ele continuou vivo, né? Já... O que o Lucas queria mesmo é que ele morresse, entendeu? Por isso que ele deu certo. Eu sou meio romântico, eu gosto de quando dá certo o romance no final. É aqueles que sente bem vendo, né? Tipo, qualquer casal romântico dando certo no final. Olha, mas em questões de romance, um que eu não gosto é o momento que o negócio dá errado. Sabe? Quando alguém faz a caca, não gosto. Pra mim, não, eu tenho vontade de pular esse pedaço da história, entendeu? O clichê das novelas da Globo, né? Que sempre tem alguém que trama pra separar o casal. Sempre tem alguém que trama pra separar. E a pessoa passa, vamos supor, 70% da história acreditando piamente em tudo que aquela pessoa diz. Aí vem diz alguma coisa, já duvida e já briga e já era. Às vezes não tem nem prova nem nada, né? Só. Entendeu? Eu não gosto quando a história podia muito bem ser resolvida numa conversa e as pessoas não param pra conversar. Tipo, só conversa, minha gente. Cala, para um minuto e conversa. Eles só brigam e vão embora, né? E não se falam mais. Isso me lembra uma coisa que eu realmente não gosto, que são, acontece muito nas histórias, a pessoa não deixa a outra falar. Eu preciso te dizer algo muito importante e nunca fala. Isso é terrível também. Ou quando vai se explicar, um personagem vira pro outro, não, deixa eu explicar aí. Não, você... Me falaram que você me traiu. Não é... Não, eu sei que você me traiu. A pessoa vai andando e outra, não. Tipo, não fala. Fala, desgraça. Grita, não te traiu. Desgraça. Porra. Eu tô falando. Isso pra mim já é um clichê. O que é que vocês acham? Então. Já é um clichê. É um clichê que a gente odeia. Nossa, isso fala, caramba. Dá um tapa na nuca, me escuta, ou ela. Se você precisa... Eu vou botar esse meu livro um dia. Se pra sua plot funcionar, você precisa que seus personagens não conversem, eu muito provavelmente não vou ler o seu livro. Porque falta de comunicação como motivo pra criar conflito, pra mim, não faz sentido. Pois é. Não faz mais sentido, né? Mas eu acho que geralmente funciona em histórias de romance, assim, né? De histórias românticas, né? Só pra separar o casal por um tempo. E aí eu acho que mais imbecil ainda. Eu também acho. Se você gosta da pessoa, se você confia nela, aí chega alguém te dizendo que a pessoa fez uma coisa que você acha errado. Você não vai nem perguntar pra pessoa, tipo, não, e aí, o que aconteceu? Qual foi a tua? Você vai imediatamente ficar com raiva dela? Qual a lógica disso?
Ou pelo menos ficar na surdina e dando uma de detetive, né? Pra encontrar alguma coisa. Agora, simplesmente chegar lá, despejar um monte de acusações, ir embora e não conversar mais, pra quando for no fim alguém levar um tiro e você descobrir que aquela pessoa realmente te ama. Nossa senhora, não dá, velho. Pelo amor de Deus. Pois é. Será que a gente tá ficando velho? A gente tá ficando chato? Vai ver que Talvez. Eu vou ser aquela velhinha que vai reclamar de todos os clichês que eu não gosto. Eu vou repetir a mesma coisa milhares de vezes. Porque eu não gosto das coisas. Eu curto muito mais, por exemplo, você tem um casal unido o livro inteiro lutando contra as dificuldades, tipo, exteriores, assim, não que separe eles, entendeu? Isso eu acho legal, por exemplo. Com certeza. Tonks e Lupin. Tonks e Lupin. Pode. Eles ainda brigam. Maldita J.K. Rowling. Lupin ainda tenta fugir um pouco. Mas Eu gosto muito do trope de casais que lutam lado a lado, se ajudando na batalha, e os dois são competentes. Aí é e bom. eles estão lá, tipo, rindo e E fazendo piadinhas divertindo, com o outro. e fazendo piadinha com o outro, e se zoando, e matando inimigos, e é isso aí. Isso aí é legal. Então, é isso que eu acho legal também. Acho. Se eu não me engano, o nome do trope é Battle Couple. Então, uma coisa que eu vi também são os clichês de escrita, né? De forma de escrever mesmo, assim. Como assim? Assim, a forma de você escrever é... Eu vou beber até cair. É tipo Era Uma Vez. Era uma vez, até alguma coisa até debaixo d'água, entendeu? Usar o jargão e... Sim, esse jargão assim já... E já... As metáforas vencidas, né? Exatamente. É porque é tão genérico, né? É tão vago às vezes também. Parece que você não tá descrevendo direito, assim. É um dragão estilo oriental, mas tipo qual tipo de dragão lá, estilo oriental, né? Porque parece que tenta resumir a descrição. É o hemisfério inteiro, tem muita coisa no Oriente. Exatamente. Aí entra um pouco, ou na questão da preguiça, quando o autor já não é tão iniciante, né? Ou, não, o Deval falou agora há pouco, né? Do autor iniciante, que às vezes precisa pesquisar mais, entender melhor assim, criar mais, até um pouco de coragem, né? Pra ver que usar certos detalhes, certas coisas não é ruim, né? Mesmo parecendo clichê ou trope. Inclusive a gente já falou sobre caracterização de mundo, de personagem. Tem outros episódios aí pra vocês assistirem se vocês quiserem saber mais. Oh yeah, baby! Então todo mundo. Agora é jabá corrente, jabá do próprio podcast. Então fico feliz que todo mundo aqui concordou que o melhor trope é a jornada do herói. Próximo tópico. Eu lembrei de um também que é clichê, não vou nem chamar de tropo. O triângulo amoroso. Odeio! Eu não lembro. Odeio demais. E não precisa nem ser amoroso. Ser tipo 3 amigos, né? Mas sempre, geralmente, em regra, né? Um deles vai ficar, tipo, vai ter um casal no meio, vai sair um casal no meio ali. Odeio muito. Todos os dois tipos. O amoroso um pouco mais, porque normalmente para um triângulo amoroso funcionar do jeito que é o clichê, tem a questão da falta de comunicação também. E muitas vezes é forçado. Muitas vezes é forçado mesmo. Por isso que Dona Flor e seus 2 maridos fez tanto sucesso. E a maioria das vezes, os triângulos amorosos podia muito bem ser resolvido com poliamor e ficar os 3 juntos. Porque muitas vezes os 3 têm química juntos. Então acho que é outra questão legal do tropo, né? Que tá envolvido com a ótica cultural. A ótica cultural, social, né? Porque, você bota a questão do poliamor, aí eu acho que já acaba saindo do tropo, né? Porque é algo que... exatamente. Tipo, algo que a pessoa não espera e, pelo menos eu de cabeça, não consigo me recordar, assim, obras envolvendo poliamor que a ponto de se caracterizar um tropo já, não. Não existe um trope com poliamor, porque ninguém tem coragem de fazer, mesmo quando é óbvio que dos 3 deviam ficar juntos. Sense8 fez. Tudo bem que a série não é livro, mas fez. Mas eram 8, né, também, não era só um triângulo, né? Não, você assistiu até o fim? Tem 2 triângulos. Não, eu tenho... que bom. Eu tenho uns episódios pra terminar de assistir ainda. Então assista. Eles... tem o triângulo fofinho do... Eu esqueci o nome dos personagens, mas os mexicanos. Sim, e surge eu mais acho maravilhoso. É com a Indiana. Ai, que bom! Spoilers, ouvintes. Spoilers! Tem que colocar antes do episódio, viu? Que tem spoiler. Spoilers, como é que chama? Edita aí e troca a ordem das coisas. Como é que chama? Desculpa, acordando.
Sense8. Vou escrever aqui no chat. Na hora de digitar, coloca um spoiler alert antes da gente falar. Sim. Eu tô pensando que é anime. Não, entendi. é da Eu ainda quero assistir essa série, eu sou O doido pra Lucas ver. conhece como Sense8. Ah, tá. Mesmo. Aí, ó, agora os ouvintes entenderam. Mas aí entrou num negócio legal, assim, né? O trope e a estereotipação. Que relaciona bastante quando a gente fala o triângulo amoroso. Em regra, eu pelo menos acabo pensando uma mulher, 2 homens. Né? Até quando a gente fala o casal fica no final, né? Você raramente tem um trope envolvendo um casal homossexual, por exemplo. Sim. Ou 2 mulheres e um homem. Se bem que 2 mulheres e um homem é mais quando a história é mais. O público imaginado pra aquela história é majoritariamente feminino, né? São 2 mulheres lutando pelo mesmo homem. E, tipo, isso é um saco. Ah, sim, aí eu vejo que esse filme, comédia romântica. Comédia romântica normalmente é 2 mulheres e um homem. Eu tava pensando mais no estilo Crepúsculo, algo assim, sabe? Um trio. Sim. Um triângulo amoroso envolvendo guerreiros ou gente que tem um conflito maior, né? E dentro dessa história tem o triângulo amoroso ali como um subplot, por exemplo. Mas aí tem o casais de etnia diferente também. Eu tomei como militância em todas as minhas histórias, não vai ter nenhum triângulo amoroso. Se tiver 3 pessoas que vocês acham que estão num triângulo amoroso, é porque as 3 estão num relacionamento. Beleza. Spoiler da história da Spoiler de todas as minhas histórias. Ela mandou um auto-spoiler. Pra todo sempre. Deve constar em todas as sinopses que, se existir... O que você acha que é? Alerta! Se você achar que é um triângulo amoroso, pare e pense de novo, porque eu estou escrevendo poliamor. Releia. E pior que eu odeio quando a pessoa fala isso. Você não entendeu, leia de novo, né? Mas aqui caberia perfeitamente, né? Você não entendeu o que eu quis dizer, leia de novo, moço. Não, eu pretendo deixar bem claro quando acontecer. Beleza. Manda brasa, você vai criar um novo tropo. Pô, quem dera. Porque a questão eu até pensei em outro clichê, né? A frase, o mundo está mudando, né? As pessoas estão conseguindo, ainda tem muita resistência, mas consegue se abrir mais, né? Esse tipo de concepção, né? Esse tipo de pluralidade. E isso pode ajudar bastante, né? Na diversidade, na versatilidade literária, artística, né? Por assim dizer. Aí eu lembrei daquela outra frase clichê, né? O mundo mudou, o mundo está mudando. Na minha época... Na época é demais. Eu acho que isso existe desde que o mundo é mundo, na verdade. Né? Não, sim. Com certeza, mas as coisas estão sofrendo menos resistência agora. Ainda sofre muita resistência. Mas é um pouquinho menos. Que a questão cada época um ponto de vista, assim, de repente parece que formando um ciclo, né? Acho que a gente teve uma época na humanidade que foi mais liberal, por assim dizer, tudo mais. Acho que até a questão do poliamor já foi mais liberal, séculos atrás, aí de repente fechou mais a mente. E também tem a questão cultural do local, essas coisas. Isso tudo influencia bastante. Homogêneo. Tudo influencia bastante, né, na arte, assim, regional, sim, né? Tô falando, por exemplo, ocidental, o que a gente mais assiste, mais lê. Apesar de que agora com essa globalização, toda essa tecnologia global, né, que tá vendo assim, é muito fácil obras do Oriente ou obras do outro lado do mundo, né, de qualquer canto a gente tá consumindo. E ainda assim parece que a própria cultura, mesmo diferente, a gente consegue daquela tropo faz, né, o tropo contribui para isso. Você, na essência, aquilo lá parece muito com algo que eu já conheço. Você se sente confortável lendo aquilo, seu inconsciente consegue ver, eu conheço isso, alguma parte de mim conhece isso. Eu sendo uma história completamente de outra cultura, de outro povo, né, de outro local. Não só o que a gente conhece, mas as coisas pelas quais a gente torce também, né? É muito legal pensar também que quando você usa um trope, dependendo de quem é a sua audiência, está escrevendo para uma audiência relativamente nova, aquela pode ser a primeira vez que o seu leitor vai encontrar aquele trope, que ele ainda não tem experiência de vida suficiente para ter tido outras experiências com aquele estilo de narrativa. Então, mesmo que você enquanto escreve tá sentindo tipo, mas isso já tá batido, as pessoas vão achar chatos. Se você escreve pra uma audiência relativamente nova, não pensa assim, porque pode muito bem ser a primeira vez que o seu leitor vai encontrar aquilo. Sim, é importante, não tem medo, né, de expor a própria obra. Conta a história que você quer contar, depois você ajeita. Exatamente.
importância que a Devil falou agora há pouco, dos leitores betas, né? Sim. Que é sempre bom ter alguém assim voltado, né? O público-alvo, uma parceria de escritor, assim, pra ler um pouco e falar, isso aqui já parece meio batido. Ainda assim, se você pega 3 pessoas, 2 podem falar batida e a outra pode falar que nunca viu. Exatamente. Aí vai do que você que tá escrevendo, você que tá produzindo a obra quer passar. O que você se sente até confortável em escrever, em passar, falar, é isso que eu quero passar. Ah, tá batido? Tudo bem, vai ter gente que pode achar que não tá. Aí isso é ótimo. O que mais? Estar batido e estar mal feito são coisas diferentes. É só isso que você tem que ter em mente. Falou tudo. Podemos encerrar agora. Exatamente. Eu vou fazer então. Tatuagem, assim, sempre alguém. Eu não estou mal feito, estou batido. Posso estar batido, mas não estou mal feito. É bem realmente do público, né? Eu tava vendo a lista dos tropes de mistério. Eu gosto de quase todos. E tem muitos que já são clichês, super batidos, mas aquilo, se o público gosta ou se é novo pra eles. Exatamente. É só, tipo, se liberta do julgamento que você faz na sua cabeça de que, porque todo mundo tá usando, vai ficar ruim, vai todo mundo achar chato. Não, tem gente que vai gostar justamente porque é algo que todo mundo tá usando. E quando tenta sair do tropo e acaba caindo, virando um tropo? Eu li outro artigo falando do George Martin, o Crônicas de Gelo e Fogo, né, que parece uma história comum, medieval, batalha, coisa, de repente o protagonista lá, que todo mundo achou que o protagonista morre. Aí começa uma matança sem fim, descontrolada, assim, que não tem muito, tipo, uma sequência, assim, lógica, que aí pega quem lê de surpresa. Aí, de repente, começa a ver as pessoas usando isso em várias histórias, na internet ou nos próprios livros. Eu tenho algumas críticas. A gente ainda vai fazer um pouco. Lembra? A gente falou história, mas eu não me sinto muito confortável em criticar, assim, porque eu nunca li. Então... A gente falou que ia fazer até um podcast sobre matar por matar, que é o que. Sim, matar personagens vale a pena fazer um episódio sobre. Aí, minha gente. Depois eventualmente a gente vai abrir votação pro tema, porque, né, pensar só nós 4 fica meio difícil. Aí você acaba tentando, vou sair do clichê e acaba caindo em outro clichê, outro tropo. Aí, ó, já tô saindo do clichê entrando no tropo. Que aí até a pessoa que lê, né, que a primeira morte foi, ilógico, foi do nada, assim, então quer dizer que você já começa a ter aquela certeza que os outros personagens vão começar a morrer também, só por morrer. Você vê que com aquela primeira morte, você vê que ele não tá ali pra passar a mão na cabeça de ninguém, né? Isso. O maior diferencial de Martin foi esse, porque com ele não tem aquela coisa, o mocinho não morre. Se bem que mais pra frente, não quero dar spoiler, mas tem alguns que morrem aí voltam à vida. Previsível, né? Os que morrem voltam à vida, sei lá. Né? Então isso quer dizer que alguns mocinhos ele passa a mão na cabeça. Mas chegou um momento ali que ficou previsível. Acho que ele deu tantas informações nos primeiros livros, que aí depois, quando aconteceu certas coisas, falar. A gente pode discutir isso depois do episódio. Ou num próximo episódio especial. Tô mandando. Um episódio dos spoilers. Que a gente episódio dos spoilers. Não vamos nos deter muito a esse tema, porque é tema para um próximo programa. Entendi. Só dando como exemplos mesmo. Acho que a gente meio que já discutiu tudo que a gente tinha planejado pra discutir. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? O que a gente mais queria mesmo era tentar diferenciar um pouco trope e clichê, né? E dar exemplos de trope e de clichês, né? Que a gente falou de arquétipo de personagem, de situação recorrente. A gente falou de até que ponto é bom usar, como usar. Eu acho que a gente meio que cobriu todos os assuntos hoje, sem nem perceber. Eu quero dizer mais um trope que eu gosto muito. Manda brasa. Então fale. Eu gosto do trope de mistério Who Murdered the Asshole? Porque o cara era um total babaca e todo mundo queria matar ele. Ah, sim. Gosto muito desse trope. Aí fica quase uma comedinha. Que você, enquanto leitor, fica querendo descobrir só pra dar um high five na pessoa. Tipo isso. Foi o herói. Acho que é isso, gente. Não sei como é que vai ficar esse episódio, se vai ficar longo, se vai ficar curto. Mas vai ficar curtinho, esse a gente falou rápido, porque é aquele negócio, não tem muito o que falar, né? Porque tem infinitos estilos de tropes, né? A gente pode, não dá pra falar todos, né? A gente pode passar os links do TV Trope e os exemplos. A gente pode entrar em exemplo aqui pra sempre, começar a ler o TV Tropes e ficar aqui até amanhã. E a questão da essência do que é trope, do que é clichê, né? A gente
a gente comentou um pouco sobre o que a gente entende, né? O que a gente tem lido, qual que são as discussões, e ainda assim também não dá pra realmente fechar pra como... exaurir, não... Isso, uma ciência exata, é isso e ponto final. Ninguém nunca vai exaurir isso, essa questão. Nem se for pra faculdade estudar trope, a pessoa vai exaurir a questão, porque vai todo mundo... Sempre vai ter alguém pra discordar e discutir, fazer artigo batendo no seu trabalho, e a discussão é eterna. Ficou rápido também porque a gente tá falando 2 temas só, né? A gente dessa vez pegou um tema bem restrito. Normalmente a gente pega uns temas mais amplos, e aí tem vários aspectos pra falar. Dessa vez a gente foi numa coisa mais restrita, então... Mas eu acho que tá bom também, né? Eu acho que tá bom. E aí fica para as pessoas que estão nos ouvindo comentarem depois quais são os tropes preferidos, quais são os tropes mais odiados. Bota aí nos comentários. Os clichês que já usaram, caso já tenham escrito alguma obra, ou quais os clichês que mais odeiam, caso leiam Quais bastante. são os tropes que vocês adoram ler e que vocês vão atrás de fanfic sempre que podem. A gente abre uma votação pra galera aí. Triângulo Amoroso, Jornada do Herói da Maiara. Nossa, eu vou falar isso todo episódio. Não vou não. Você vai me encher o saco com essa Jornada do Herói. Quem está nos ouvindo ainda, se você ouviu até o final, comente Jornada do Herói da Maiara. Gente, será que se a gente mandar, quando a gente lançar esse podcast, a gente vai estar famoso, sabe? Botar hashtag Jornada do Herói da Maiara? Aí eu vou virar. Vai virar camisa. Achou uma das camisas. Um dia a gente não vai ter camisa, a gente vai ter... os livros a gente tá escrevendo. Vai ter caneca. Ai. Um dia terá tudo isso. Aí vai ser divertido. Muito. É isso, galera. Boa noite. Eu sou Mayara Barros, falando do Rio de Janeiro, e até a próxima. Então lá vou eu, aqui é Lucas Nange, direto Aba, e até a próxima. Não fui eu. Adorei. Essa foi legal, hein? Tem que ver na edição depois. Gostou de mim, eu vou deixar. Participar também. É atração animal, eu falei, ela traiu aqui. Bom, gente, boa noite. Obrigada por terem ouvido. Aqui é a Larissa Magé de Campinas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deval falando aqui de São Paulo. E boa noite, tarde ou manhã a todos.